Tudo que diz respeito a Pablo Marçal é muito escandaloso, certo? Então nós vamos aqui apresentar alguns escândalos escandalosos dele, certo? É como se ele cometesse crimes criminosos, né? Porque além de ser contra pessoas idosas, contra crentes que estavam acessando filmes pornográficos, que eram duplamente pressionados, né? Seriam candidatos a mais algumas irregularidades e poderiam ser tornado público alguma dessas ações deles. Então isso é Pablo Marçal, tá certo? E ajudado pelo mega pastorzão da igreja dele, e a caixa registradora de estudo era a mulher do pastor. É uma caixa acachaprante, tá certo? Então vamos ouvir na voz dele mesmo. Tá aí em toda a internet para vocês verem. Ele e o pastor, o mega dirigente da empresa, trocando dois dedinhos de prosa, né? Sobre a maracutaia dos golpes, da ligação dele com o PCC na época, certo? E agora ele quer ser votado nos presídios de São Paulo, que acusaram muito Lula de ser votado nos presídios, que não poderiam, né? Mas agora ele, com o domínio do PCC, pelo menos nos presídios e nas igrejas evangélicas, eu não sei qual é muita diferença, ele vai ser bem votado, certo? Bom, ele dava golpe nos crentes desconhecidos, tá certo? E acumulava, ele clicava esses e-mails, certo? Vejam a fita dos pastores, como é bem explicadinho, certo? Nos pormenores, tá certo? Imagina, um pastor só desviou esse tanto de milhão. Agora imagina esses comerciantes da fé, esses gigolô de Cristo, esses grandes pastores aí, que todos vocês sabem o nome, tá certo? Mas vê a jogada de mestre de Pablo Marçal, porque, e eis que se não quando, ele tem mais uma ideiazinha, né? Uma ideia dupla, certo? Começou a pensar os e-mails dos crentes, certo? E dos crentes que acessavam filmes eróticos ou pornográficos. Aí mandavam o MSM, certo? E capturavam esses e-mails, e ele e o pastorzão tinham vários e-mails. Os e-mails que era para guardar, para restringir, para alguma coisa, sabe-se lá qual, talvez nem até pressionar os crentes para fazer o que eles não quisessem, e o outro era o e-mail que ele mandava para os crentes da igreja dele, para serem assaltados por Pablo Marçal. Então a captura desses e-mails eram feitos dessa forma, por orientação do pastor. A igreja é chefe da igreja e chefe do golpe dos crentes, né? Tá certo? Então, o e-mail, você já sabe, era para armazenar e outro para distribuir entre os aposentados com um polo de atração, tá certo? Isso tudo era procedimento, porque eles descobriram que a Polícia Federal estava na cola. Aí, para dificultar um pouquinho, tá certo? E aí eles começaram mais a pressionar aqueles crentes da autossatisfação, que viam aqueles filmezinhos para se satisfazer. Aí poderiam fazer essa dupla pressão, quer dizer, mesmo com a polícia na cola, não pegaram mais os aposentados crentes, pegaram os crentes que eram mais traquino e poderiam topar outro tipo de coisa. Vê o tamanho da cruzeta, tá certo? Então, Marçal conhecia, Marçal armou, Marçal cometia totalmente os crimes. Ele e o pastor-chefe dele e a mulher do pastor, que é quem cuidava da contabilidade, tá certo? Então ele era totalmente consciente dos crimes, tá certo? E não tem ninguém inocente, nem a esposa do pastor, que geralmente fazia a transferência dos valores, tá certo? Então a mulher do pastor era a caixa da quadrilha, certo? Fica bem claro isso nas fitas, que vocês podem ver aí, tá na mão de vocês. Tá certo? Então eles decidiram sumir por uns tempos, certo? O pai de Pablo Marçal escrachando ele, não queria que ele desse mais golpe em ninguém, queria que ele fosse trabalhar de pedreiro, um golpista de trabalhar de pedreiro. Ele só mudou a forma dos golpes, né? Então vamos lá. Nunca ele conseguiu passar disso, de ser um simples golpista. Ele vai mudando de golpe em golpe, tá certo? Agora, nessas perguntas que fazem a ele agora como petesco candidato a prefeito de São Paulo, ele não consegue responder nenhuma. Ele não tem mínima ideia sobre educação, sobre saúde, sobre segurança, sobre limpeza, sobre água. Cada pergunta que fazem sobre a prefeitura, sobre serviço público, sobre população, sobre o social, ele erra muito, certo? Mas erra
dar resposta de milhões quando a resposta seriam bilhões e outras coisas mais. É feito número de pessoas, tá certo? Ele vai duplicar o pessoal da saúde ou triplicar o da educação, mas ele nem sabe quanto tem na saúde nem quanto tem na educação. Quer dizer, é muito ridículo, é muito grosseiro. Então Pablo Marçal, na minha visão, é a bola da vez. Mas sabe por quê? Aquilo que ele acusa bolos, quer dizer, se ele é tão chegado a Cariano, ele pode ter outras cheganças mais que isso. Aí como é que se saberia que Pablo Marçal, na época, se escondeu, esfriou, agora não pode mais se esconder. É só soltar os cães farejadores, segundo os outros candidatos a prefeito, que ele estava atribuindo a bolos, mas pode ser que esses cães farejadores cheguem nele. Tá certo? Agora, por que ainda existem esses pastores incandescentes subindo nos púlpitos para defender Pablo Marçal, sabendo disso tudo? As pregações são de arrepiar, comparando Pablo Marçal, um satanista, a um ser divino, tá certo? E olha que esses pastores estão ganhando muito hoje, porque os dizimistas estão tudo empregado, então haja dízimo, haja oferta e haja fogueira santa. Mesmo assim, eles ficam acendendo o fogo para tentar queimar o país. Lembram como eles acenderam o fogo na época da Covid? Então, não dá para os crentes dizer, não, foi Bolsonaro que fez o genocídio sozinho. Não, os pastores induziram e vocês crentes aplaudiram. Quer dizer, não dá para Bolsonaro sozinho ir preso, não. Vejam aí as culpas que vocês têm, certo? É só lembrar que nos estados não bolsonaristas, morreu de Covid 80 pessoas por 100 mil. Nos estados bolsonaristas foram 250 pessoas por 100 mil. Então, ser bolsonarista deu isso na pandemia, tá certo? E por que também os padres agora estão subindo nos púlpitos para ser contra o meio ambiente, tá certo? Então, Jesus lutou por umas coisas, os pastores de hoje lutam por outra e cuidam muito bem de alienar seu rebanho de crentes para coisas absurdas. Então já ficou claro que no Brasil não tem 30% de bolsonaristas, tem 30% de trouxas bestas que agora estão se bandeando para Pablo Marçal. Então são um bando de bestas extremamente alienadas, mas também extremamente mal intencionadas. Só vão para onde está o roubo, só vão para onde está a usura, só vão para onde está o crime, só vão para onde está o golpe. Então esses pastores têm que se reorientar e devem, a partir de agora, já que eles sabem isso tudo, não pode mais alegar desconhecimento de causa. No Brasil, se você é um analfabeto, mora no Oiapoque ou no Chuí, você não pode alegar desconhecimento da lei. Então não pode pessoas tão letradas ao ponto de serem pastores alegar desconhecimento da lei. Eles têm que ser envolvidos, todas essas maracutaias, junto com os criminosos, no mínimo como cúmplices, como estimuladores, como achacadores e outras cositas mais. Então, pastores, voltar a ser cristão, será que vocês ainda conseguem?